Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao Grande Julgamento. Matula. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, determina normas sobre a proteção das florestas e de toda a vegetação nativa do país. É no novo código que estão as diretrizes sobre o uso da terra e a conservação dos recursos naturais, entre tantas outras regulamentações para a defesa da biodiversidade brasileira. E é sobre este assunto que o Grande Julgamentos vai falar agora. Você vai acompanhar durante 2 edições do programa as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que avaliaram as ações diretas de inconstitucionalidade 4901, 4902, 4903, ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, e a 4937, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade, que pedem a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da lei. Já a ação declaratória 42, de proposta do Partido Progressista, defende a sua constitucionalidade. Antes de começarmos, eu te convido a assistir um vídeo que explica melhor sobre o que é o Código Florestal. Vamos ver. O primeiro Código Florestal brasileiro foi instituído pelo Decreto número 23.793 de 1934 e revogado posteriormente pela Lei 4.771 de 65, que estabeleceu o Código Florestal vigente até a publicação da Lei Federal número 12.651 de 25 de maio de 2012. Intitulado de Novo Código Florestal, a lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, além de uma série de ações florestais, como exploração, controle e origem dos produtos, prevenção de incêndios e previsão de instrumentos econômicos e financeiros. Uma das inovações da lei foi a criação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que possibilita ao governo federal e aos órgãos ambientais estaduais conhecerem não apenas a localização de cada imóvel rural, mas também a situação de sua adequação ambiental. Houve também o reconhecimento da existência de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. O Programa de Regularização Ambiental e o incentivo à preservação e à recuperação do meio ambiente são outros destaques da lei que rege a fauna e a flora do país. Vamos agora à primeira sessão do julgamento em setembro de 2017. Acompanhe um trecho da leitura do relatório. Trata-se, na verdade, Luiz de Fux, ministro ações do STF. declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade que versam sobre praticamente todo o Código Florestal. Trata-se de uma ação declarada 14 de setembro de 2017. 42. A ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo PP, tendo como objeto os artigos que aqui eu menciono. A parte requerente alega que as mudanças que foram trazidas pelo Código Florestal, principalmente pelos dispositivos questionados na ADI 4901, 4902, 4903 e 4937, ou seja, só aqui já se abarca todas as ações, não trazem prejuízo ao meio ambiente, muito menos violam dispositivos constitucionais, e que, pelo contrário, consolidam a interpretação dos artigos 186 e 225 da Constituição Federal com maior segurança jurídica, com foco no princípio da legalidade e assegurando a legislação ambiental efetivamente cumprida. Após a leitura do relatório, a sessão prosseguiu com as sustentações orais. O primeiro a falar foi o advogado André Maiomi, representando o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Para ele, um dos pontos negativos da nova lei é o rompimento da solidariedade com as gerações futuras. O pessoal entende que há uma dicotomia, realmente, André Maiomi, há uma advogado do disparidade de Partido opiniões, Socialismo e Liberdade. Mas, né, na visão do partido, e foi uma das coisas que 14 de motivou setembro de 2017. a interposição dessa ação, é que a Constituição Federal não dá guarida à irresponsabilidade com relação ao ambiente. Então, um dos pontos mais importantes, na opinião do pessoal, e a gente viu também nas manifestações do Ministério Público e dos demais amicicuri, é no sentido da inconstitucionalidade da anistia. Essa anistia, ela traz
na nossa opinião, uma flagrante ofensa ao parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. Então, os valores expressos ali, a ordem que emana daquele dispositivo constitucional não traz espaço para irresponsabilidade com relação ao meio ambiente. A sustentação do Partido Progressista, que propôs a ADC número 42, defendendo a legitimidade da lei, foi dividida por dois representantes, os advogados Rudi Maia Ferraz e Vicente Gomes da Silva. O Código Florestal, em momento algum, 14 trouxe de qualquer setembro dano de ambiental. 2017. Ele não revogou, anulou qualquer atributo ambiental. Manteve reserva legal, manteve área de preservação permanente, manteve as obrigações de restaurar e os crimes ambientais. Porém, trouxe novos contornos para regularizar as suas áreas, visando atender justamente o princípio da Rudi Maia restauração Ferraz, que tem o artigo advogado do Partido 225. Progressista. Institutos esses que até a legislação anterior não se previa. Então, fatiar a lei ou retirar a eficácia, neste momento, passados 5 anos da sua vigência, sem nenhuma notícia de degradação ou devastação ambiental, com os estados implantando programas de regularização ambiental, representaria, sim, um retrocesso. O advogado Vicente Gomes, também em nome do PP, trouxe dados do Serviço Florestal Brasileiro, que, segundo ele, comprovam a eficácia e o cumprimento do novo Código Florestal. Existem hoje 14 de setembro de 4,2 milhões de imóveis 2017. rurais declarados no CAR, referentes a mais de 411 milhões de Vicente hectares. Gomes da Silva, advogado do Partido Isso Progressista. hoje, no Cadastro Ambiental Rural, se entrar, nós vamos ver isso lá. 3,2 milhões de imóveis rurais de até 4 modos fiscais, ou seja, pequenas propriedades, referentes a mais de 208 milhões de hectares. 1,8 milhões de imóveis rurais com requisição de adesão ao PRA, ou seja, ao Programa de Regularização Ambiental, para a recuperação de áreas degradadas. E se tem algo importante desse Código Florestal, diz exatamente a recuperação. Tem muitas coisas importantes, mas a recuperação de áreas degradadas é algo que o meio ambiente, IBAMA, Serviço Florestal, Ministério do Meio Ambiente, órgãos do meio ambiente dos estados, persegue diuturnamente. Porque algo que incomoda no Brasil é exatamente áreas degradadas ou subutilizadas. 135 milhões de hectares de remanescente de vegetação nativas catalogadas, que se sabe onde existe, onde está, de quem é, se é de posse, se é de propriedade, se é de grilagem, se é terra devoluta da União, se é do município ou se é do Estado. 1,4 milhões de nascentes monitoradas. Se sabe onde estão, de quem é, em que propriedade, em que local, quem é o dono, se está cuidada ou se está mal cuidada. 15 milhões de hectares de área de preservação permanente identificados e monitorados. Nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais um pouco das sustentações orais. Fique aí que a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno do intervalo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. O Grandes Julgamentos está de volta. Hoje você Apresentador acompanha o Alexandre julgamento Matura. que discutiu a validade de vários dispositivos do novo Código Florestal. Veja agora o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Esse Código Florestal e esses dispositivos Nicolau que são Dino, Vice-Procurador-Geral da República. respondem de forma satisfatória à equação a que se propõe 14 de o setembro de princípio do 2017. desenvolvimento sustentável? Em outras palavras, esses dispositivos traduzem na sua máxima efetividade aquilo que se pretende no que toca ao desenvolvimento do agronegócio, um equilíbrio razoável para as presentes e futuras gerações, no que se refere à produção econômica, ao crescimento econômico, que é necessário e indiscutível, mas também à necessidade inquestionável de termos o direito ao meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações. Parece que são essas questões que compõem o pano de fundo das ações que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. A advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes, defendeu a constitucionalidade da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, enfatizando o papel do legislador na construção do novo Código. Apontou em detalhes como a legislação se preocupa com o desenvolvimento sustentável.
a lei vem inaugurar uma 14 nova de setembro de perspectiva 2017. no que se refere à gestão ambiental. Uma perspectiva que busca trazer um equilíbrio entre dois Grace grandes Maria princípios. Fernandes, advogada-geral da princípio União. da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o princípio do desenvolvimento econômico nacional, pautado, conforme todos nós sabemos, pela livre iniciativa e pela redução das desigualdades sociais. Esse foi o grande desafio do legislador, esse foi o norte que orientou as novas regras que foram inseridas na ordem jurídica nacional, e, na verdade, tem essa legislação, ora impugnada, um fundamento muito claro, que é o postulado muito expresso, muito evidente da norma, o postulado do desenvolvimento sustentável. Esse foi o desafio e foi, de fato, que se buscou através dessa legislação. O advogado Maurício Guetta falou pelos Amicus Curiae, Instituto Socioambiental, Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica, Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais e Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Ele fez uma comparação do Código Ambiental de 1965 com a nova lei. Para ele, o novo cenário legislativo é gravíssimo. Eu separei aqui Maurício o artigo Guetta, 48, advogado. parágrafo 2º da Lei 12.651 e também o artigo 66, artigo 66, parágrafo 5º e seus incisos, 14 de setembro de que 2017. trata da possibilidade de compensação da reserva legal sem equivalência ecológica em áreas no mesmo bioma. O que dizia o Código de 65 em relação à compensação da reserva legal? O Código de 65 era muito claro. Ele exigia equivalência em importância ecológica e extensão, exigia que a compensação se desse no mesmo ecossistema e mais, exigia que se desse na mesma microbacia. E um estudo científico justifica o porquê dessa disposição. O princípio ecológico de que a medida compensatória deve ser aplicada perto de onde ocorre o impacto, é evidente. O próprio Código de 65, na sua única exceção a essa disposição, havia estabelecido que a única exceção para fora da microbacia seria na mesma bacia hidrográfica, desde que fosse respeitado o critério de maior proximidade possível entre o dano e a compensação. Apesar de tudo isso, a Lei 12.651, nos artigos que mencionei aqui, permitem que seja realizada compensação de reserva legal sem a necessidade de qualquer equivalência ecológica. E permite também que essa compensação se dê entre áreas com milhares de quilômetros de distância entre si, desde que no mesmo bioma. Então, estamos falando, por exemplo, de um desmatamento ilegal numa reserva legal no Paraná, por exemplo, onde há a Mata Atlântica de araucárias, poder ser compensado com uma área no Rio Grande do Norte, que não há qualquer correlação entre os ecossistemas presentes nesse bioma. Então, esse é um aspecto gravíssimo da nova lei, porque o que se trata aqui é de uma não compensação. Em nota de conclusão, senhora presidente, quero dizer que é preciso, para assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atentar para as medidas que estão elencadas no parágrafo 1º do artigo 225, todos aqueles incisos, dos 7 incisos previstos, 4 estão diretamente violados, inciso 1, 2, 3 e 7. Portanto, por essas razões, o Instituto Socioambiental, pautado pelas conclusões da ciência, vem apoiar as ADINs ajuizadas pela PGR e pedir a inconstitucionalidade dos dispositivos ali versados. Pelos Amicus Curiae, Terra de Direitos, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional e Núcleo Amigos da Terra Brasil, quem falou foi o advogado Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Ele se manifestou em nome de pequenos agricultores que se sentem prejudicados pela atual lei. A quem eu represento 14 não de faz setembro parte de 2017. nem dos ambientalistas, nem desses chamados desenvolvimentistas. Eu estou aqui representando pequenos agricultores. Todas as associações que aí estão inscritas Carlos são de Frederico Marés de assistência a Souza pequenos Filho, agricultores. advogado. E por que de pequenos agricultores? E por que os pequenos agricultores e essas associações vieram ser amicus curiae do Ministério Público e do PSOL na defesa exatamente do meio ambiente, quando uma das alegações fundamentais na discussão da lei era que os pequenos agricultores seriam os beneficiados. Exatamente, me pediram para vir aqui para dizer que isso não é verdade. Entretanto, eu vou deixar essa questão do pequeno agricultor um pouco mais para adiante e queria lhes falar das
do sistema de proteção ambiental, que os pequenos agricultores precisam para desenvolver a sua atividade agrícola, de plantar feijão, mandioca e realmente alimentos. São os que alimentam o Brasil hoje. Mas os pequenos agricultores têm a esperança de que seus filhos e seus netos continuem produzindo em suas terras. E para que continuem produzindo em suas terras, é necessário que o ambiente, que a natureza continue íntegra. Pois bem, qual era o sistema de proteção? Era perfeito o sistema de proteção ambiental existente no Brasil antes da Constituição de 88? Não. Ficou perfeito a partir da Constituição? Também não. Mas o sistema foi criado, havia um sistema, e esta nova lei, que hoje é seguida de inconstitucional, desmancha o sistema. Este é o problema da lei. Se não, vejamos, a proteção ambiental não está feita só no Código Florestal. Nós sabemos que do Código Florestal tem a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, e uma série de leis de proteção da água, uma série de leis que compõem esse sistema, a Lei de Unidades de Conservação. Entretanto, a minha preocupação aqui será com o Código Florestal, o sistema estabelecido do Código Florestal. O Código Florestal é, antes de mais nada, um código de regulação da propriedade da terra. O advogado Everton Azevedo Mineiro falou pela Associação Brasileira do Agronegócio, admitida no processo como amigo da Corte, e defendeu que a conciliação é a norma básica do novo Código. Muito já foi falado já tarde sobre o Código Florestal. Advogado. Prós, contras, discursos contundentes de ambas as partes. Mas, sinceramente, quem em sua consciência é contra o meio ambiente equilibrado? Quem é contra, de outra ponta, ao país desenvolvido? Ninguém é. Essa legislação, como toda norma voltada para o social, para o real, é fruto dessa conciliação de interesses. Ou, uma palavra muito invocada neste Tribunal Supremo, uma ponderação de princípios. Essa é a norma. Pelo tempo estrito que a ABAG tem para falar, eu vou focar em apenas 3 dispositivos do Código para concluir sobre a prova dessa necessária conciliação. Porque, para a geração futura, eu quero que os meus filhos também tenham o meio ambiente para vislumbrarem, mas também quero um país forte, um país que produza. Essas normas que eu vou mencionar agora, artigo 15, 66 e 68, trazem essa preocupação. Nem ao céu, nem à terra, concilie-se tanto quanto possível. Esse é o nosso código que temos hoje. É a melhor norma possível. Vou aos pontos. O primeiro ponto. Já se falou aqui na tribuna, e mais de uma vez, sobre o cômputo de áreas de preservação permanente em reserva legal, com seus pontos prós e com seus pontos contra. É da natureza do Instituto, é assim mesmo. Mas qual é o objetivo do legislador com essa previsão de cômputo de APP em RL? A realidade dos fatos. Em audiência pública, para quem pôde assistir, ficou muito bem claro, o ministro Fux presente a essa audiência, há milhares de propriedades produzindo em APP. Milhares, e de pequenos agricultores. Como farão esses produtores se souberem que amanhã a norma caiu, eles têm que se virar para poder adquirir uma reserva legal? Isso é materialmente impossível para eles, os aniquilaria economicamente. Nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver como foram as sustentações orais das partes interessadas. Os amigos Cury. Vinheta de intervalo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Vinheta de retorno do intervalo. À esquerda com letras em caixa alta. Grandes julgamentos. Estamos de volta com o julgamento que decidiu sobre a Lei de Proteção das Florestas e da Vegetação Nativa, a Lei 12.651 de 2012, conhecida como o Novo Código Florestal. Veja o que disse o advogado Luciano Giongo Bresciani, pela Confederação do Sistema Financeiro. Passados 5 anos, Luciano Giongo Bresciani, advogado, passasse a exigir dos produtores rurais como condição necessária 14 de setembro de 2017. De crédito agrícola, a inscrição de suas propriedades no CAR. E muito se disse aqui, já da tribuna, e não custa relembrar, a importância que esse cadastro ambiental rural traz para a proteção para a proteção ambiental que se espera do Código Florestal e que se espera da Constituição Federal. De modo que o artigo 78A
quando estabelece as instituições financeiras que exijam dos proprietários rurais a inscrição no CAR, ele está indo ao encontro do interesse do meio ambiente, ao encontro do interesse da proteção ambiental, e por isso é com perplexidade que se recebeu a notícia de que esse artigo também estaria incluído entre os artigos pelos quais se pugna a inconstitucionalidade. Em nome da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o advogado Rodrigo Justus de Brito destacou os impactos socioeconômicos negativos para o país, caso os pedidos das ações fossem julgados procedentes. Ele intitulou o novo código, em termos de restrição de uso à propriedade rural e proteção à vegetação nativa, como a lei mais rigorosa do mundo. Viemos falar dos impactos Rodrigo socioeconômicos Justus de Brito, advogado, do eventual provimento dessas ações. E no decorrer desse tempo, 14 de setembro de temos 2017. ainda também os resultados do Cadastro Ambiental Rural. É preciso lembrar que, embora modificado o Código Florestal da lei de 52 anos atrás, o Código Florestal brasileiro, em termos de restrição de uso à propriedade rural e proteção de vegetação nativa, é a lei mais rigorosa do mundo. Vejam que o Congresso aprovou uma regra onde na Amazônia, por exemplo, 80% da propriedade não pode ser utilizada, exceto para manejo florestal, mesmo considerado que nem todas as áreas possuem aptidão para essa atividade. E, de outro lado, o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural trouxeram dados importantes em relação à questão da proteção ambiental que se faz a nível de propriedade rural. Só para ter uma base, o percentual hoje de conservação de vegetação nativa do Brasil, em torno de 63%. Se nós considerarmos que na África tem 7%, na Europa tem 0,3% e nós temos 63%, então é possível termos a convicção de que o Brasil é o país, sim, que mais protege vegetação nativa no mundo. Outro ponto que nós precisamos aqui, não podemos esquecer, é que toda a produção agrícola do Brasil, considerando floresta, cana-de-açúcar, toda a agricultura, ela ocupa 9% apenas da área do país. E mais ainda, em torno de 20% de áreas de pecuária que poderão ser convertidas também para a agricultura. O advogado Leonardo Pape representou a Organização das Cooperativas Brasileiras. E apenas na área rural, a Organização das Cooperativas Brasileiras reúne 1 milhão de famílias, dos quais 84% são de pequenos produtores rurais. Portanto, a OCB tem a convicção 14 de setembro de que, 2017. mais do que um imperativo ético, a conservação da qualidade do meio ambiente é um fator indissociável para o próprio modo de vida dos seus associados. É justamente tendo em conta esse espírito que a OCB vem demonstrar a sua convicção pela integral constitucionalidade dos dispositivos que estão sendo questionados. Como é sabido, embora envolvendo vários dispositivos, estas ADIs se assentam nos mesmos argumentos centrais. Trata-se da utilização de cláusulas abertas e de princípios desprovidos de sentido unívoco para tentar construir um discurso destinado a sobrepujar a decisão legitimamente adotada pelo Poder Legislativo, ainda que dela se possa discordar ideologicamente ou até mesmo tecnicamente. Me permitam um exemplo, com base no artigo 61A, que é o que trata das áreas rurais consolidadas. Segundo as ADIs, esse dispositivo seria inconstitucional porque violaria o princípio da proibição de retrocesso. Porém, para chegar a esta conclusão, as ADIs pretendem aplicar este princípio de maneira isolada, ou seja, desconectado com a integralidade das demais disposições da lei, e também de maneira parcial, porque não leva na devida conta a multiplicidade de direitos fundamentais que necessariamente está envolvida na aplicação do 61A, já que toda lei ambiental é vetor de desenvolvimento sustentável e, portanto, deve conciliar aspectos ambientais, sociais e econômicos. Tomado nessa devida conta, não se sustenta a tese de retrocesso e nem de inconstitucionalidade do 61A. Representando a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, falou o advogado Marçal Justen Filho. A afirmação
da concepção generacional de direitos fundamentais não representa Marçal apenas uma Justem questão Filho, puramente advogado. classificatória, mas retrata a concepção da afirmação dinâmica da Constituição. E os 14 de direitos setembro de da 2017. ecologia são direitos de terceira geração, o que significa dizer que eles vão se sucedendo e se concretizando e encontrando realidades que têm de ser adaptadas, porque até então refletiam uma distinta concepção constitucional e de mundo. A afirmação, portanto, da proteção ao meio ambiente no nível constitucional encontra uma realidade, como foi reconhecida, como não sendo perfeitamente compatível com aquilo que se aspirava. A transformar a Constituição, o artigo 225, numa realidade, implica uma atividade de construção que se faz por meio do Estado e da sociedade, permeada por uma decisão do Parlamento, onde incumbe discutir como é possível chegar mais próximo aos ideais absolutos de realização de valores contra os quais não se transige. O ilustre ministro Luiz Fux, na ADI 4029 do Distrito Federal, reconheceu expressamente que não cabe ao Supremo Tribunal Federal investigar, se substituir ao povo na escolha do modo de realização de determinadas questões que são extremamente complexas em termos de compatibilização de direitos e interesses. Por outro lado, a afirmação de direitos de segunda e terceira geração importa não apenas a assunção pelo Estado de novas funções, mas a alteração do próprio modelo jurídico. Pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, falou a advogada Paula Suzana Amaral Melo. Ela disse que o tema gira em torno da vedação do retrocesso e que essa análise é complexa e deve ser pautada na proporcionalidade e na adequação. A discussão em torno das ADINs hoje gira Paula basicamente Suzana Amaral Melo, acerca advogada. da vedação do retrocesso. Chame-se de princípios, chama-se de qualquer outra natureza, como é polêmica na doutrina, na discussão. E de acordo com as iniciais, a vedação do retrocesso seria presente e a causa da inconstitucionalidade dos dispositivos do novo Código, porque o novo Código preveria um nível de proteção ambiental inferior ao nível de proteção garantido pela lei anterior. Excelências, se a constitucionalidade dos dispositivos do novo Código será feita à luz da vedação do retrocesso, então essa análise não é simples. Ela é uma análise bastante complexa e, por envolver restrição a direitos fundamentais, ela deve pautar-se na proporcionalidade, na adequação, na necessidade das restrições dos direitos fundamentais e a limitação ao direito fundamental. E a terceira regra da proporcionalidade, a proporcionalidade em sentido estrito, onde a vedação do retrocesso efetivamente atua. A vedação do retrocesso impede e deve impedir, pura e simplesmente, que garantias materializadas de direitos fundamentais, materializadas em normas anteriores, sejam pura e simplesmente suprimidas do sistema. Chegamos ao final de mais um programa, mas na próxima edição você confere como foi o desfecho desse julgamento, a votação dos ministros e o que ficou decidido sobre uma das mais importantes leis que cuidam da biodiversidade do Brasil. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Vitor Veiga. Produção Caio Altazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Camila Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro, edição e texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica José Luiz Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Tairone Alencar. Videografismo Leonardo Leoso. Audiodescrição Visual. Roteiro Caíno Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Vazzi. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.